Mas até agora, então, na história, o que eu vejo é a igreja aceitava as pessoas serem gays, só não queria que aquilo escapasse pra não causar uma fofoca na cidade ali. Então, por enquanto, tá tudo, assim, me parece ainda dentro dos conformes. Quando que começa a ficar esquisita a história? Um dos meninos do grupo, desse grupo de 12, né, que a gente entrou, começou, por exemplo, uma época a dar em cima de garotos externos, ou seja, garotos que eram da paróquia, mas não faziam parte do nosso grupo interno de seminaristas. Uhum. E aí, poucos meses depois, ele foi expulso. Ele foi o padre numa missa matinal, na hora do sermão, falou: estou convidando fulano a se retirar. E depois ele informou: você não tá tendo discrição, tá dando escândalo, tá sendo motivo de chacota na paróquia. Estou convidando você a se retirar. Uhum. Mas aí são os primeiros anos do seminário, é o que a gente chama de seminário menor. É quando um seminarista ele tá ainda estudando o ensino primário, né? O fundamental e o médio. As pessoas às vezes até falam: nossa, você tá fazendo esse livro, por conta do livro que eu estou escrevendo sobre a questão gay dentro do clero, porque você tá revoltado com a igreja, mas você usufruiu de tudo. Você fez faculdade, agora é fácil pra você vir aqui fora e falar: não, eu nem cheguei a fazer faculdade, porque eu entrei com 14 anos e saí com 21. Eu fiz o seminário menor, que é fazer o ensino médio. Eu fiz o noviciado, que é um ano que você não estuda, você fica ali só recluso. E depois eu comecei a filosofia e eu já saí, eu nem fiz faculdade. As faculdades que eu fiz foi depois, de maneira independente, né? E aí o que acontece? Eu fui ficando mais velho. E a gente, cada etapa dentro do seminário, a gente mora num lugar diferente. Eu fui ficando mais velho e depois fui morar em Brasília, com 17 para 18 anos. Em Brasília, a gente se encontrou com vários garotos de vários outros estados. Misturou, aí virou um grupo enorme. As coisas que aconteciam lá no Pará eram numa proporção mais controlada, até por conta do número de membros. No que eu fui pra Brasília, que aquilo duplicou, os casos aumentaram. Porque o que acontece? Você tá num sistema que ele te tolera até certo ponto, ele tolera a tua sexualidade até certo ponto, você tem que manter essa pose social, mas esse sistema ele não é libertador, porque você tem que viver se escondendo. Isso faz o quê? Com que você entre em jogos. Então, dá um exemplo. Tem um seminarista, um padre que ele quer ficar com você. E você não quer. O que aquela pessoa vai fazer? Ela vai perturbar a sua vida. Se ela descobrir ou souber que você tem caso com uma outra pessoa ali, ela vai te chantagear e vai manipular essa informação pra tentar ficar com você, ou te atacar, ou te perseguir até que você desista. Isso é muito comum dentro da igreja. Eu tô lendo um livro de um padre gay chamado James Allison. Ele escreveu um livro chamado Fé Além do Ressentimento. E no livro ele traz esses casos de chantagem de padres com mais poder que chantageavam jovens seminaristas para fazer favores sexuais, sabe? E se não ficar comigo, eu vou espalhar que você é gay. Ou vou te prejudicar a tua caminhada para que seja mais difícil tu chegar ao sacerdócio. O contrário também acontece. Se você cede, você é promovido. Então, muitos desses padres que me assediavam, tem até um caso, depois que eu já estava morando no interior de São Paulo, um padre que era superior meu, eu cuidava da faxina do quarto dele. Porque a gente tem as tarefas do seminário, certo? De trabalho, que é muito importante, muito legal. Que tem uma divisão de tarefas, cada um desempenha uma função. Nesse determinado período, eu cuidava da faxina do quarto desse padre, que era meu superior. No meio dessa faxina, ele começou a me assediar. Sexualmente, passar a mão em mim e tudo mais. Comecei a me relacionar com ele. O que aconteceu com a minha vida? Eu comecei a ter privilégio dentro do seminário. Ele viajava para outras cidades para celebrar missas ou participar de um retiro. Quem que ia com ele? Eu. Para um seminarista de 19 anos, que era a idade que eu tinha nessa época, é muito legal você estar sempre viajando, tá? Ele me dava presentes também, ganhando presentes, ganhando vantagens. Ou seja, existe um sistema. Aí a gente já fala de um outro traço desse sistema gay dentro da igreja, que é uma prostituição. Porque isso não deixa de ser prostituição. Você tá vendendo um favor, você tá trocando um favor, e em nome disso você tá sendo beneficiado e tá crescendo dentro da hierarquia. E quem não cede é o quê? Quem não cede, às vezes, é excluído ou deixado de lado.
O próprio Padre Beto, né, que é um dos padres que eu entrevisto pro meu livro, ele conta esses casos de assédio que ele sofreu. E por não ter cedido, que inclusive ele é heterossexual e não cedeu, ele começou a sofrer pressões. Inclusive culminou com a excomunhão dele da igreja. Porque ele não tá nessa estrutura viciosa, né, de troca de interesses. E o que eu falo aqui, lógico, para algumas pessoas vai parecer um escândalo, uma inverdade. Eu recomendo que as pessoas leiam a bibliografia que eu recomendo, que elas vão ver os próprios padres que estudam sobre esse tema, repetindo as mesmas coisas que eu estou a falar, porque parece absurdo. Lógico, a gente tá falando de 2 temas muito polêmicos: religião e sexualidade. Falar de religião é caótico. Falar de sexualidade é caótico, porque as pessoas pegam essas 2 realidades e elas seguem quase que de maneira dogmática, né? E religião já é dogmática, mas a sexualidade, ela é muito uma questão, assim, de dogma, que as pessoas dão a vida pra defender no que elas acreditam. Exemplo, o cara, eu sou heterossexual, essa é a única, não todo mundo, né? Mas muitos pensam assim: sou heterossexual, essa é a única maneira correta de viver a vida e eu vou defender isso com unhas e dentes. Ou eu sou da religião X e essa é a única maneira correta de servir, de acreditar num Deus ou deuses, e pronto, eu estou certo, você está errado. Então é uma maneira correta dogmática. São problemas, são questões polêmicas e sensíveis, e eu tô falando das 2 coisas ao mesmo tempo. Então, logicamente, muita gente me ataca e vai dizer que tudo isso aqui é uma encenação, que eu tô mentindo e que eu só usei a igreja nesses 7 anos que eu fiquei lá dentro pra falar mal. Mas essa é a realidade assustadora. E lógico, eu não falei aqui nem um pedacinho do que realmente acontece, tem coisa que nem dá pra falar, mas essa é a realidade, né, de algo que é oculto. Por isso a proposta do livro é a vida secreta, porque é algo que é velado, não é algo que as pessoas ao menos suponham que aconteça, né?